Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. Você sabe o que é, ou quais são, ou o que são as supernovas? Não estou falando de um grupo de música pop com meninas bem jovens cantando e tocando. Não é isso. Estou me falando de estrelas. Então são as... Não, mas não são essas estrelas da música. São as estrelas mesmo. Como são as estrelas supernovas? Como é que a gente pode perceber se uma estrela é uma supernova ou não? É possível, através da coloração, do tipo de brilho, a gente saber se uma estrela nasceu há menos tempo do que outra estrela? É sobre tudo isso que vamos conversar agora ao vivo no quadro Ciência no Rádio. Ciência no Rádio é uma parceria oficial da Rádio MEC com o Observatório Nacional. Cláudio Bastos Pereira é astrônomo e pesquisador do Observatório Nacional e fala com a gente. Professor Cláudio, muito obrigado pela gentileza. Bom dia. Bom dia. Bom, o que são exatamente as supernovas? Como classificá-las como tal? As supernovas é uma classe muito interessante de estrelas massivas, né? Essas estrelas chegam a um estágio, em determinado ponto da sua vida, no estágio muito mais curto de vida que o Sol, e ela chega a um ponto que existe uma coisa chamada um colapso gravitacional, e isso depois se torna uma explosão. Então a gente pode resumir aqui que são estrelas que explodem, né? Toda a matéria da estrela é ejetada para o espaço. E é possível realmente para as pessoas a olho nu, pela coloração, pelo tipo de brilho, identificar uma supernova? É difícil, né? Existem candidatas. Isso porque, para uma estrela explodir como supernova, vários processos internos têm que ocorrer na estrela. E às vezes é difícil saber exatamente o que está acontecendo no interior da estrela, né? Existem algumas evidências indiretas, né? Ou seja, da matéria que existe no interior da estrela, por alguns processos assim chamados convectivos, eles são levados até a superfície da estrela. Então, alguns elementos gerados no interior da estrela são levados, são dragados, como a gente diz, até a superfície estelar. E ali a gente vê algumas peculiaridades. Nesses casos, a gente tem indicações do tipo de estrela, a gente tem indicações do que está ocorrendo no interior da estrela. No caso das supernovas é mais difícil, porque o que está acontecendo no interior da estrela está acontecendo em nível muito mais profundo e não chega muito facilmente ainda à superfície da estrela. Então, o fenômeno supernova, ele só vai se manifestar, a gente só vai poder observar o fenômeno supernova no instante que a estrela jogar a matéria dela toda para o espaço. Então, ela tem um grande aumento de brilho. Existem supernovas chamadas supernovas históricas, aquelas que foram vistas no século XV e XVI na nossa galáxia. Na época também, no ano 1064, no ano 1066 também teve uma supernova muito importante. Então, essas são chamadas supernovas históricas, aquelas que explodiram e as pessoas fizeram registro no céu. Essas supernovas foram observadas na nossa galáxia. Que interessante, quer dizer, então muitas das histórias sobre divindades e alguns fenômenos que eram atribuídos a deuses e coisas do gênero podem ter sido, na verdade, explosões de supernovas, é isso? Bom, isso é uma interpretação, né? Na verdade, os registros históricos, eles têm que ser assim, comparados, né? Por exemplo, se apareceu uma supernova há 1000 anos atrás, né, numa determinada constelação. E esse registro histórico ele certamente vai dizer qual é a posição da supernova, da estrela que apareceu naquela constelação. Então a gente pergunta, se apareceu aquela supernova, hoje em dia, o que restou daquela matéria da estrela? Então você pode ir naquela constelação e procurar se existe assim uma nebulosa que resultou da matéria da supernova. E é interessante porque muita gente não se dá conta disso, e que bom que a gente tem esse quadro para esclarecer. A observação das estrelas como uma ciência, ainda que possamos dizer de uma forma ainda rudimentar, mas a observação como ciência, o registro, a anotação sobre constelações, isso é bem mais antigo do que muita gente imagina, não é isso, professor? Exatamente, isso é verdade. O que é século... no século XII, XI, já existem registros de anotações de posições, de comparação de posição de uma constelação em relação a outra, não é isso? Existe. Na época, existia um registro de supernovas,
de cometas, de um outro fenômeno chamado nova, que é uma escala menor da supernova. É um sistema também de estrelas, um sistema duplo de estrelas. Eles também, através de uma interação de matéria, isso provoca um aumento de brilho desse sistema duplo. Então, também, isso era notado, né? Então, os chineses já faziam isso aí, já no ano 1000, por exemplo, né? Esses registros todos históricos, eles existem. Ah, e no Então, caso dos chineses, então, podemos falar de menos tempo ainda, né? De século II, século I, século II, depois de Cristo, mais ou menos, não é isso? De registros. Bom, alguns registros datam do ano 1000, né? Que a gente conhece aqui, né? Não sei se chegaria a tanto assim, né? Mas já no ano 1000 já tinha registro de supernova. Né? Apareceu no ano 1066 uma supernova, uma estrela muito brilhante numa constelação do hemisfério norte. Então, ela foi registrada pelos chineses, pelos coreanos, japoneses. Então podemos falar de século X, XI mesmo, como eu tinha falado anteriormente, é verdade. Professor, vamos falar um pouquinho aqui sobre como nasce uma estrela. De que maneira se dá esse processo, né, essa reação física que tem um componente químico também do nascimento de uma estrela? O nascimento de uma estrela acontece com uma nebulosa primordial, uma nebulosa assim, que já existe na nossa galáxia, tá? Por forças externas, né, essa nebulosa, ela a partir de forças externas, ela começa a ter uma contração, a matéria começa a se aglutinar em determinados nódulos de gás, e ali você tem uma protoestrela, protonuvem de estrelas, né, que pode, dependendo ainda da evolução dessa nebulosa, ainda dar origem a planetas, né? Então, é mais ou menos esse processo, né? É uma nebulosa que, por força externa, começa a ter contração, e nesse instante, né, à medida que essa contração provoca objetos assim, minimamente densos o suficiente para dar início a fusões nucleares, você tem ali você tem ali as protoestrelas, que depois que aquela matéria se dissipar, você já tem uma estrela formada. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente também sobre a coloração das estrelas em relação ao tempo de vida delas. Eu soube até por uma entrevista que nós fizemos aqui neste mesmo quadro em outro momento, mas vale a pena reforçar para os ouvintes que existe essa relação, que é possível a pessoa ter uma ideia do tempo de vida de uma estrela a partir da luminosidade, do tipo de luminosidade. Explique isso para a gente, por favor. Isso é verdade, tá? Existem estrelas como o Sol, por exemplo, chamadas são estrelas anãs, né? E existem as estrelas gigantes também. Então, as estrelas anãs, elas têm menos luminosidade que as estrelas gigantes. As estrelas gigantes, por serem muito maiores que o Sol, elas têm um raio de emissão muito maior do que o raio do Sol. Isso é verdade. Também é verdade que, à medida que a evolução das estrelas acontece, ou seja, à medida que o Sol tem estrelas como o Sol, você tem a queima de hidrogênio e hélio no interior. À medida que essa fusão nuclear ela vai acontecendo, mas ela vai se esgotando também. E à medida que esse hidrogênio vai se esgotando no interior da estrela e formando a quantidade de hélio, a estrela passa por modificações internas que levam a uma expansão. Isso se torna estrelas gigantes, né? Então, essa diferença básica entre estrelas gigantes e anãs, né? São estrelas que já se expandiram. Elas não vão explodir, mas elas se expandem, aumentam o seu tamanho, seu volume e seu raio. Ao fazer isso, elas se tornam mais frias. Então, em vários casos, né, as estrelas mais frias são as estrelas mais vermelhas e, em geral, são as estrelas mais velhas. Professor... Agora, existe um determinado grupo de estrelas que são vermelhas também, mas não são assim, tão brilhantes quanto outras estrelas vermelhas, tá? E também não são assim tão velhas, mas isso é um caso mais particular. Professor, para finalizar, eu gostaria que o senhor comentasse, e aí tem muito mais a ver com crenças, não no sentido crença dogmático, religioso, mas no sentido da crença científica, do trabalho de levantar hipóteses. Eu também sou um mestrando, né? Então sei muito bem da responsabilidade que nós, pesquisadores, temos de não chutar coisas e a responsabilidade de o que não é certeza é hipótese apenas. Mas o senhor tende a acreditar
Essa é a pergunta. O senhor tende a acreditaria na hipótese de que pelas características das estrelas e da geração de planetas a partir delas, o senhor acredita ser possível a existência de um sistema de estrela e planetas muito semelhante ao nosso sistema solar? O senhor acredita que existam sistemas muito parecidos com o nosso em outras galáxias? Não só em outras galáxias, na nossa própria galáxia, né, já têm sido descobertos vários sistemas planetários com estrelas com estrelas tendo planetas com tamanhos e basicamente tamanho e massa, tá, semelhantes à Terra. Isso é possível. Não se trata mais de uma questão de crença. Antigamente, quer dizer, há 20, 30 anos atrás, quando o estudo das pesquisas sobre estrela com planeta praticamente era inexistente, era um pouco uma questão de crença. Olha, nós podemos imaginar que existam, porque seria uma casa assim, muito interessante só que houvesse um Sol com o nosso sistema planetário, né? Mas hoje em dia, vários sistemas planetários, não exatamente semelhantes ao nosso sistema solar, mas de estrelas com planetas, e tendo planetas semelhantes à Terra, já foram encontrados. Isso não é assim mais uma... Não é mais uma hipótese, é uma certeza científica. É uma certeza científica. Certo. Várias Professor? estrelas assim, com planetas semelhantes à Terra já foram encontrados. Agora, que tipo de planeta que é o tipo de atmosfera, isso ainda é um pouco mais complicado ainda de dizer. Professor, é sempre uma honra. Vocês dão realmente aulas aqui numa rádio, que é a principal rádio educativa do Brasil, e de uma maneira agradável, descontraída, que torna, como dizia o Bertolt Brecht, torna interessantes os interesses, né? Interessantes os interesses científicos. Professor, muito obrigado pela gentileza. Um grande abraço. Ok, obrigado e bom dia, então. Bom dia, nós conversamos com Cláudio Bastos Pereira, astrônomo e pesquisador do Observatório Nacional, parceiro oficial da Rádio MEC, Rádio Educativa, a nossa Rádio MEC, nas quartas-feiras, às 9h10 da manhã, aqui no quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar. Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar.